Olha só, pessoal, Elon Musk mostrando mais uma vez sua veia libertária. Ele tem uma certa veia libertária ali que aparece de vez em quando. E agora ele diz que patente é para os fracos. E você sabe que nós, libertários, acreditamos que propriedade intelectual não existe. É um tema um pouco espinhoso, é verdade. Eu demorei um tempo para compreender isso não foi fácil para mim no começo, mas vamos conversar brevemente sobre isso. Vamos ver o que o senhor Elon Musk disse a respeito da questão das patentes e vamos ver os desdobramentos disso aqui do ponto de vista libertário também. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você também pode clicar no botão valeu demais aí embaixo, se inscreva nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que vão estar na descrição deste vídeo também, e vamos a essa notícia aqui, que foi sugerida pelo Silvio Guilarducci, que é membro aqui do canal, um patrocinador do meu trabalho, que, assim como todos os outros membros, possui os benefícios de participar lá do Discord da nossa comunidade aqui do Quinta Essência, ter acesso antecipado a estes vídeos aqui, e também de vez em quando eu solto algum vídeo exclusivo para patrocinadores. E ele sugeriu essa notícia aqui, e eu achei bastante interessante pelo ponto de vista libertário, vamos conversar aqui. O Elon Musk, em entrevista recente aqui à CNBC, declarou que o uso de patentes em um processo de fabricação é um sinal de fraqueza e fez questão de reforçar que sua empresa não as possui. Olha só que coisa, ele está falando aqui da SpaceX, é claro. Não sei se isso aqui, ele aplica isso a todas as outras empresas, né, a Tesla, enfim. Mas para a SpaceX, de acordo com as palavras do Elon Musk, o fato é que eles não têm patentes, né? E ele diz aqui que a SpaceX realmente não patenteia coisas. Patentes são para os fracos. Elas apenas impedem os outros de seguir você. E ele já se mostrou contrário às patentes em outras ocasiões, né? Em 2014, falando numa teleconferência da Tesla, e parece que de fato isso se aplica à Tesla também. Ele afirmou que patentes eram um sinal de que uma empresa não estava conseguindo inovar com rapidez suficiente. Concordo com ele. E ele falou também que os chineses usariam as patentes dele como um livro de receitas, né? Enfim, qual que é o ponto libertário sobre a questão da propriedade intelectual? Isso vale para patentes, vale para marcas, vale para livros, vale para músicas, vale para qualquer outro tipo de coisa aí que hoje é considerado propriedade intelectual. Não existe propriedade intelectual, simplesmente. Propriedade é aquilo que é escasso, ou seja, que não pode ser utilizado ao mesmo tempo por duas pessoas. Então, se algo é escasso, esse algo precisa ser propriedade de alguém para evitar conflitos. A ideia do libertarianismo não é a propriedade per se, ela é o meio efetivo de você dirimir conflitos humanos. É a base sobre a qual a sociedade humana se desenvolve. Você delimita propriedades, logo você consegue resolver conflitos entre seres humanos com facilidade, com base nesse princípio, porque sempre existirão conflitos. Duas pessoas disputam o mesmo item. Como se resolve essa disputa? Muito simples, avalia-se quem que é o dono daquele item de fato, pronto, a disputa está resolvida. Agora, ideias não são escassas. Se eu tenho uma ideia e você copia essa ideia, nós dois continuamos com a ideia. E eu não perdi essa ideia. Ah, mas você vai tirar a minha exclusividade da ideia. Mas ideias não são exclusivas, não existe nada, não existe uma lei natural que determine isso. Ah, mas se o cara puder copiar o meu livro, aí eu vou perder dinheiro. Fazer o quê, cara? Faz parte da história, né? Você não pode proibir outra pessoa de usar uma impressora dela, papel, tinta, quaisquer outros materiais para replicar uma ideia que você já teve. Você vai continuar com seus livros, você vai continuar podendo publicá-los. Então, é o que eu sempre digo, né? Propriedade intelectual é uma coisa tão bizarra que ela tem prazo de validade para acabar. Imagina só uma casa com prazo de validade para acabar um carro, né? Então, o que o Elon Musk fala aqui é que propriedade intelectual, no caso aqui as patentes, elas não são um problema, você não as possuir no caso, porque existe a questão da inovação, inclusive. Aí já nem é tão mais a questão da ética libertária, mas sim a questão utilitária da coisa, né? Porque pela ética libertária, mesmo que isso fosse ruim para as empresas, mesmo que isso fosse ruim para a produção intelectual, isso não deixaria de ser fato. Propriedade intelectual não existe. Mas assim, a gente olhando em diversos setores, não dá para você dizer, por exemplo, que a relativização da propriedade intelectual na internet não favoreceu os músicos, especialmente pequenos músicos, porque hoje o trabalho deles é muito mais facilmente divulgado, que é o mais importante. Cantores sertanejos hoje não ficam lançando, eles lançam até, mas eles não ganham dinheiro vendendo CD, vendendo DVD. O cara publica as músicas dele no YouTube, publica aí no Spotify, o pessoal vai lá assistir e ganha
rios de dinheiro com isso. Você vai ver músicas de cantores sertanejos aí, 200, 300 milhões de visualizações no YouTube. Para pensar quanto que isso aí rende para esses cantores. E divulga o trabalho deles, porque onde eles ganham mais dinheiro é com os shows que eles fazem. Tem cantor aí que ganha 200 mil, 300 mil num show. Então, quanto mais gente assiste os vídeos dele, quanto mais gente ouve as músicas dele, mais gente vai aos shows, vai se interessar pelos shows, mais valorizados os shows vão ficar. Isso também é uma porta de entrada para pequenos produtores de conteúdo, enfim. A internet está modificando esse sistema de divulgação, de produção intelectual. Quem sai perdendo nisso, naturalmente, são grandes gravadoras, né? Artistas já consolidados ali que faziam aquela panelinha e tudo mais. Mas, no geral, a produção intelectual, a produção cultural, no geral, se beneficia com isso. Isso acontece também na produção industrial. É o que o Elon Musk está falando aqui. Na verdade, a inexistência de patentes, ou o não uso de patentes, faz com que a empresa tenha que se reinventar a cada dia. Porque ela produziu algo, o concorrente dela pode copiar. Mas quando o concorrente chegar a copiar, a empresa já vai ter desenvolvido uma nova tecnologia. Também não é fácil você copiar uma tecnologia assim, do nada. Não tem patente, então posso copiar. Então vai lá, copia um computador, copia aí um celular novo, para ver se é fácil isso ser feito. Em muitos casos nem é viável, para falar a verdade. E isso privilegia a competição, faz com que as empresas fiquem mais eficazes, mais eficientes no desenvolvimento de novas tecnologias e faz com que todos nós possamos desfrutar de novas tecnologias. É sempre importante lembrar que nós somos o Ocidente. O Ocidente é a terra da cópia. Nossa cultura foi formada na mão dos monges copistas, que copiavam livros, copiavam a Bíblia, copiavam livros de Aristóteles, de filósofos gregos, livros produzidos na Antiguidade, na Idade Média, e não pagavam royalties para ninguém, não pagavam direitos autorais para ninguém. E isso era visto com naturalidade. Toda essa base cultural copiada sem pagamento de royalties pelos monges copistas fundamentou a nossa cultura atual. Então, essa coisa toda de propriedade intelectual é muito recente e parte muito mais de um lobby de produtores de conteúdo do que de uma definição real, exata, do que é propriedade. Entendo que, de fato, sim, seja complicado lidar com esses temas. Esse foi um dos temas mais polêmicos para eu me adequar enquanto pensamento libertário, né? Tive um pouco de dificuldade de aceitar isso no começo, mas com o tempo a minha visão foi se clareando. Então, se você é libertário, ou se você tem familiaridade com as ideias libertárias e ainda não compreende essa questão do porquê a propriedade intelectual não existe, procura aqui no meu canal, tem vídeos falando sobre isso. Outros libertários já falaram sobre esse tema também. Faça um exercício mental de analisar os pontos, os fundamentos da ética libertária e também, por que não, os pontos utilitários, alguns dos quais eu já falei aqui, outros tantos aí que outras pessoas levantaram sobre como o fato de não haver restrições ao uso de conteúdo é muito mais vantajoso para todo mundo no final das contas, inclusive para o próprio produtor de conteúdo. Basta você pensar que os softwares livres, né, os códigos fonte aberta, open source, estão em alta hoje em dia. A pessoa desenvolve um código e deixa ele aberto para todo mundo usar. Muito mais eficiente, muito mais vantajoso para todos do que códigos fechados no final das contas. Isso aí é a tendência para os próximos anos também. O Sr. Elon Musk, mais uma vez, está na vanguarda da tecnologia, na vanguarda do conhecimento e até na vanguarda do libertarianismo, por que não? Mas então, comente aí embaixo sobre esse polêmico tema, o que você acha, o que você pensa a respeito da propriedade intelectual. Pode falar o que você pensa também do Elon Musk, contribua aí com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!